E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, soberano Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre. O Senhor é fiel, justo, verdadeiro Deus, aquele que era, que é e há de vir. Pai, te agradecemos, porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, que é a tua ira, Pai. Pois somos pecadores, somos falhos, Senhor. Precisamos da tua misericórdia para não sermos consumidos, Pai. Pai, te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos por cuidar de nós enquanto dormíamos, Pai amado, na noite passada. Te agradecemos por estar aqui para te cultuar, para exaltar o teu nome, Senhor, pois tu és santo, santo, santo. Pai, te agradecemos por essa oportunidade de levar a tua palavra através da internet, Senhor. E peço, meu Pai, que o Senhor nos use a cada dia mais, para que teu nome seja conhecido em toda a terra, Pai amado. Que o teu nome seja levado cada vez mais pela internet, Senhor. E seja adorado, Pai amado, seja aceito, Senhor. Que façam de ti o único Deus da vida deles, Pai amado. E aquelas pessoas, meu Pai, que estão afastadas da tua presença por algum motivo, Senhor. Que teu Espírito Santo, Pai amado, possa incomodá-las, essas pessoas, para que elas possam saber, Senhor, que elas precisam de ti, Senhor. Que elas não são nada, Senhor, sem ti, Senhor. Nós não somos nada sem ti, Pai. Pois tu, em ti, Senhor, está a verdadeira vida, Pai amado. Em ti está o caminho, a verdade, Pai amado. Pai, obrigado, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor faz com tuas próprias mãos, Senhor, como a natureza, que o Senhor nos dá oportunidade para apreciar, Senhor, apreciar as coisas que o Senhor fez com tuas próprias mãos, Pai. Também quero te agradecer, meu Deus, por ter oportunidade de ter tua palavra em nossas mãos, Pai amado. Tua palavra que é viva, eficaz e transformadora também, Pai. E precisamos ser transformados dia após dia, Pai amado. Pois nosso coração é inclinado para o pecado, Senhor. Mas queremos alimentar cada vez mais o nosso espírito, Senhor, para estar cada vez mais perto de ti, Senhor, e longe do pecado, Pai. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu dia a dia, Pai amado. E peço também, meu Pai, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa afastar de nós toda distração, Senhor, que possa nos tirar da tua presença, Pai amado. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Êxodo. Êxodo capítulo 25. Capítulo 25, versículo 6. Mas
Nós vamos ler dos versículos 1 ao 9, tá bom? Êxodo capítulo 25, versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. As ofertas para a tenda sagrada. Uma introdução dessa parte diz: a tenda sagrada era o lugar onde o Senhor morava com o seu povo. Referência ao versículo 8 do capítulo 25. É por isso que Deus dá as instruções sobre a construção da tenda e dos seus móveis. Referências, capítulo 25 ao capítulo 30. Depois, nos capítulos 37 ao 39, vem um relato da construção. E o versículo 1 inicia assim: o Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis, de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Vamos para algumas referências e comentários. Dos versículos 1 ao 9. Capítulo 25 de Êxodo, versículo 1. O Senhor, referência, Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 25, versículo 2. As ofertas que eles quiserem dar. Referência, Êxodo, capítulo 36, versículos 2 ao 7. Êxodo, capítulo 25, versículo 6. Especiarias. Há uma lista de especiarias em Êxodo, capítulo 30, versículos 34 ao 35. Êxodo capítulo 25, versículo 7. Manto sacerdotal. Referência, Êxodo capítulo 28, versículos 6 ao 14. Peitoral. Referência, Êxodo capítulo 28, versículos 15 ao 30. Vamos ver aqui. E o versículo em destaque é o versículo 6, que diz: azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo.
Minha alma, como você precisa deste azeite, pois sua lâmpada não continuará queimando sem ele. Seu pavio fumegará e se tornará uma afronta se a luz se for, e realmente desaparecerá se não houver azeite. Você tem uma fonte de azeite jorrando em sua natureza humana e, portanto, precisa ir a quem vende e comprá-lo para si. Ou, como as virgens nécias, terá que clamar: minha lâmpada está se apagando. Mesmo as lâmpadas consagradas não poderiam fornecer luz sem o azeite. Ainda que luzissem no tabernáculo, precisavam ser abastecidas. Ainda que nenhum vento forte soprasse, era necessário atiçar as candeias. E sua necessidade é igualmente grande. Sob as circunstâncias mais felizes, você ainda assim não poderá fornecer luz por nenhuma hora a mais, a não ser que o azeite fresco da graça seja concedido a você. Não era qualquer azeite que poderia ser usado no serviço do Senhor, nem o petróleo que brota tão copiosamente do solo, nem o óleo de peixes, nem o que é extraído de nozes. Nenhum desses seria aceito. Apenas um azeite foi selecionado, o melhor azeite de oliva. A graça simulada de bondade natural, a graça fantasiosa de mãos sacerdotais, ou a graça imaginária de cerimônias exteriores, jamais servirão o verdadeiro Santo de Deus. Ele sabe que o Senhor não satisfaria com rios de tal azeite. Ele vai até a prensa do Getsemane e tira a sua provisão de Jesus, que ali foi moído. O azeite da graça do Evangelho é puro, livre de borra e resíduo. E por isso, a luz que dele se alimenta é clara e reluzente. Nossas igrejas são um candelabro áureo do Salvador. E se serão luz para este mundo escuro, precisam de muito azeite santo. Oremos por nós, por nossos ministros e nossas igrejas, para que nunca tenham falta de azeite para a luz. Verdade, santidade, alegria, conhecimento e amor. Estes são todos os feixes da luz sagrada, mas não podemos oferecê-los, a não ser que recebamos individualmente o azeite do Deus Espírito Santo. Amém. Vamos para a leitura em Provérbios. Provérbios capítulo 18.
que diz assim a palavra do Senhor: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Os maus são desprezados, e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexericos são mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tira a sorte com os dados sagrados. Tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Interessante isso, o versículo 21. Vamos ler novamente o versículo 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada,
mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Amém. Vamos para as referências e comentários de Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, versículo 2. Tolo. Referências, versículos 6 e 7 do capítulo 18. Capítulo 18, versículo 4. Rios. Referência, João, capítulo 7, versículo 38. Capítulo 18, versículo 5. Culpado, inocente. Referência, Provérbios, capítulo 17, versículo 15. Capítulo 18, versículo 7. O tolo fala. Referência, Provérbios, capítulo 10, versículo 14. Armadilha das palavras. Referência, Provérbios, capítulo 12, versículo 13. Capítulo 18, versículo 10. Torre segurança. Referências, Salmo de número 18, versículo 2. Salmo de número 61, versículo 3. E Provérbios, capítulo 14, versículo 26. Provérbios, capítulo 18, versículo 12. Pessoa orgulhosa. Referência, Provérbios, capítulo 11, versículo 2. Humilde. Referência, Provérbios, capítulo 11, versículo 2. Provérbios, capítulo 18, versículo 15. Aprender. Referência, Provérbios, capítulo 15, versículo 14. Provérbios, capítulo 18, versículo 16. Um presente. Referências, Provérbios, capítulo 19, versículo 6. Provérbios, capítulo 21, versículo 14. Provérbios, capítulo 18, versículo 18. Dados sagrados. Referência, Provérbios, capítulo 16, versículo 33. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Palavras recompensado. Referência, Provérbios, capítulo 12, versículo 14. Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Esposa, uma bênção. Referências, Provérbios, capítulo 5, versículos 18 a 19. Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Provérbios, capítulo 19, versículo 14. E Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 31. Provérbios, capítulo 18, versículo 23. Pobre e rico. Referência, Provérbios, capítulo 10, versículo 15. E por fim, capítulo 18, versículo 24. Verdadeiro amigo. Referência, Provérbios, capítulo 17, versículo 17. E é isso, gente. Referências e comentários de Provérbios, capítulo 18. Que Deus os abençoe.